Alianza Lima 0, São Paulo 2. Vixe Maria! 3 jogos fora de casa, com vitória, São Paulo atinge marca inédita na história da Libertadores. É a primeira vez na história que o São Paulo consegue vencer os 3 jogos fora de casa na fase de grupos. Vamos falar um pouco, sobre esse pós-jogo, como foi a partida, o que eu achei em relação a escalações e tudo mais. Enfim, gostei da postura do São Paulo no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo o São Paulo passou sufoco, pelo menos na primeira parte do primeiro tempo, até o gol do André Silva, o São Paulo ele foi muito pressionado por um Alianza Lima que estava com sede de gol, sede de vitória. Com toda certeza, depois daquele jogo que foi realizado no Morumbi, o qual o São Paulo começou ganhando por 2-0 e depois cedeu o empate para o Alianza Lima, com certeza o Alianza Lima ele estudou muito a maneira do São Paulo jogar. E foi visível, só que também foi aquele negócio, o Alianza Lima atacava, o São Paulo respondia. Só que o Alianza Lima ele estava um pouco melhor no início do primeiro tempo, na primeira parte do primeiro tempo. Depois do gol do André Silva, o São Paulo começou a atacar, os caras sentiram. Aí veio o segundo tempo, teve a expulsão de um dos jogadores do Alianza Lima, deixou ainda mais fácil para o São Paulo. Mas mesmo assim, o Alianza Lima teve algumas situações de contra-ataque e de ataque em que o Alianza Lima assustou o São Paulo. Eu gostei bastante da partida do André Silva, gostei da partida do Matheus Alves. O pessoal vai falar, poxa, o Matheus Alves perdeu um gol na cara do gol. Ele tentou fazer o gol de peito, não de cabeça, porque se fosse de cabeça, ele iria bater a cabeça no travessão, na trave. Tava meio perigoso ali. Então ele tentou empurrar de peito, ele não conseguiu acompanhar o timing. Ia ser o primeiro gol dele no profissional. Então temos que relevar, ainda é garoto da base. Temos que relevar isso. Ferreirinha fez um gol, porém foi anulado pelo juiz por conta de um impedimento, porque a linha de impedimento pegou no ombro dele. Cara, quando que a FIFA vai pegar e mudar as regras do jogo? No ano passado eles estavam com uma ideia, e havia até sido aprovado e ia avançar, de acabar com essa... Não de acabar com a regra de impedimento, mas mudar a regra. Tipo, ao invés de pegar a unha do dedo, o nariz, o dedão do pé, tipo, se o cara tiver com o corpo inteiro à frente da linha, marcar impedimento. Eu acho que seria melhor desse jeito, porque do jeito que tá, dá margem para muita roubalheira, para muita maracutaia. E aí acaba ficando aquela dúvida, foi, não foi impedimento? O ombro do Ferreirinha estava à frente. Agora, a partir de que perspectiva que eles mediram aquela linha de impedimento? Então, tem torcedor que ainda vai ficar na dúvida e vai questionar essas coisas. Então, para todos os efeitos, eu acho que tinha que mudar essa regra e fazer para valer para o mundo inteiro. Agora, segundo uma fonte minha me falou, parece que no Mundial de Clubes eles vão aplicar essa regra. Será que realmente vão fazer isso? Deixa nos comentários a sua opinião e participe aqui comigo. Agora vamos falar um pouco a respeito da entrada do Lucas Moura. Teve um lance ali que me preocupou bastante, que ele tentou marcar a bola, interceptar uma bola e ele sentiu o joelho. Justamente o joelho onde ele havia sofrido trauma naquele jogo do Choque Rei. E por falar em Choque Rei, vai ter Choque Rei muito em breve, hein, gente? Vamos se preparar aí que é a hora do Zubeldia mostrar e engatar uma sequência boa. Foram muitos jogos de empate, Então o São Paulo precisa trazer a vitória agora nessa próxima partida do Brasileiro. Enfim, São Paulo 2-0, líder isolado do grupo D. Vamos ver o resultado, de Libertad e Talleres. Se o Talleres vencer o Libertad, o São Paulo está praticamente classificado. Praticamente, tá, gente? O que vai ser muito bom. Essa vitória do São Paulo nos deixou com um pé na classificação para as oitavas de final. Resultado muito importante. Vamos falar sobre outro ponto positivo. Eu gostei do jogo que o Juan Tressoldi fez.
ele fez vários desarmes nessa partida. Eu sempre fui um grande crítico do Juan Tressoldi, assim como a maioria, 90% dos criadores de conteúdo do São Paulo, críticos do Juan Tressoldi, 90%, 95%, quase 99%. Mas nessa partida eu tiro o chapéu para ele foi muito bem. Ele ganhou praticamente todas as disputas ali. Foi muito bem. Gostei da atuação do Juan Tressoldi. Outra coisa, falando sobre André Silva, é o 10º gol dele na temporada. E com mais esses 2 gols, o André Silva se torna o artilheiro do São Paulo na Libertadores e também o artilheiro do São Paulo na temporada com 10 gols. Lembrando que no ano passado, quando o André Silva veio para o São Paulo, no ano passado ele marcou 8 gols na temporada e nessa temporada já são 10. Então, o André Silva ele tem tudo esse ano para ser o grande artilheiro do tricolor. Ele tem tudo para ser o grande artilheiro. Tanto ele quanto o Ferreirinha. Ferreirinha tem 5 gols. Luciano está para trás, mas ainda pode alcançar. Então, no geral, eu acho que o André Silva, depois dessas últimas partidas e dessa partida de hoje, ele mostrou que tem totais condições de vestir a camisa 9, na minha opinião. Eu sei que vai vir gente me criticar por conta daquele episódio, igual veio em outras ocasiões, falando do André Silva. Tem um parceiro meu aí, o Rony, tricolor raiz, que ele não gosta do André Silva, acha ele caneludo. Beleza, canela de madeira. Mas, pô, o cara tá fazendo gol, cara. Sabe qual que é o pior hábito da torcida do São Paulo? É desmerecer, é menosprezar e não dar valor para aqueles que estão fazendo gol, que é uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes e eu torno a repetir para vocês. O São Paulo, o torcedor do São Paulo precisa dar valor para quem está fazendo gol. E esperamos agora que com essas partidas do Brasileiro, o Zubeldia também deu um pouco mais de espaço para o Rian Francisco, né? Não faz nenhum sentido ter o Rian Francisco no banco, né? Lucas Ferreira quase fez o dele hoje também, ele colaborou na segunda jogada do segundo gol do São Paulo, ele deu aquele passe para o Luciano, aquele passe bem rápido, né, de bico. Luciano passou para o André Silva que fez aquele gol, por debaixo das canetas do goleiro. Então, é um ano, uma grande fase para o André Silva. Se eu fosse a diretoria, tacava a multa rescisória dele lá em cima, porque ele, depois dessas partidas, ele vai ser sondado na próxima janela de transferências. Anotem o que eu estou falando. Nós podemos perder os nossos 2 principais centroavantes na próxima janela de transferência. André Silva e Rian Francisco, porque o São Paulo precisa de dinheiro. Agora, se a diretoria tiver o mínimo de discernimento e de sabedoria, não vai fazer uma burrada dessa, a não ser que pague o que vale os jogadores, ou acima disso, para pelo menos quitar a dívida. Agora, se esse dinheiro vai ser usado para quitar a dívida, é uma dúvida que fica no ar, inclusive muitos torcedores duvidam muito disso. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreva no canal, ative o sininho, comente no vídeo deixando sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. O mais importante, traga um torcedor para o canal Ibra do SPFC TV. Muito obrigado para todos os inscritos do meu canal que estiveram presentes na live de ontem do Mesa Tricolor, lá no canal principal, o Ibra do São Paulo, galera. Vou deixar aqui o link do canal principal para que vocês se inscrevam e dê uma forcinha lá, porque o YouTube não está ajudando. Mas nós temos que continuar lutando. Beleza, gente? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.